Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja não nos convida unicamente para um gesto simbólico de receber cinzas. Não é só para um gesto bonito, mas ela nos convida para que nos coloquemos diante de Deus, como que diante de um julgamento espiritual, um exame de consciência, um confronto com o nosso eu, talvez um acerto de contas diante do Senhor. Então a quaresma começa com as cinzas, porque Deus não começa pelas aparências, começa por aquilo que realmente é, começa pela verdade, e a verdade é esta: somos pó, somos frágeis, somos pecadores, e muitas vezes nos habituamos a isso, nos acostumamos a isso. E o profeta Joel hoje nos fala, não com delicadeza, mas com uma certa dureza. Ele fala como quem sabe que nós não temos muito tempo, o tempo é curto. É Deus que fala pela boca do profeta, dizendo: voltai para mim com todo o vosso coração,
rasgai o coração e não as vestes. Vejam, meus irmãos, rasgar as vestes é fácil, muito fácil. É você cumprir o rito, receber as cinzas e dizer: é tempo de quaresma, mas seguir vivendo do mesmo jeito que antes. Agora, rasgar o coração é outra coisa. É permitir que Deus toque exatamente naquilo que nós protegemos ou até escondemos. É aquele pecado repetido, é o erro que nós vamos justificando a cada dia, é aquela incoerência de vida sustentada com argumentos até piedosos. É aquela fé de aparência. Quantos rasgam as vestes, mas fecham o coração, blindam o coração, endurecem o coração. Rezamos, mas não perdoamos, comungamos, mas continuamos explorando, mentindo, enganando. Fazemos jejum da carne, mas continuamos devorando o outro através da fofoca, do desprezo, da indiferença. E ainda achamos, meus irmãos, que está tudo bem. E aí Deus hoje vem e diz claramente: voltai para mim. Isso não basta. Joel nos revela o fundamento desse apelo. Joel diz que Deus é benigno e compassivo, Deus é paciente e cheio de misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, a conversão cristã não nasce do medo, o medo que alguém possa ter de Deus, mas nasce da seriedade da misericórdia. Santo Agostinho dizia que Deus odeia o pecado, mas nunca se cansa de amar o pecador. O problema não é Deus não perdoar. O problema é quando deixamos de achar necessário mudar. Esse é o grande problema. O Salmo 50 nos coloca a conversão exatamente onde ela deve acontecer, dizendo: criai em mim um coração que seja puro. É no coração mesmo. O salmista, ele não pede desculpa social, não pede alívio de consciência, ele pede transformação interior. Ele não pede que Deus esconda o pecado, mas que ele arranque a raiz desse pecado. Hoje muitos querem o perdão de Deus, mas não querem abandonar o pecado. Querem a bênção de Deus sem mudança nenhuma de vida. Querem a paz sem conversão. Querem um Deus que consola, mas rejeitam um Deus que confronta, um Deus que exija, um Deus que corrija, um Deus que aponte lá na ferida e desmascare. Muitos rejeitam esse Deus. São Gregório Magno ensinava que o arrependimento verdadeiro aparece quando o pecado deixa de ser amado por nós e não apenas lamentado. Se continuamos justificando o erro, é porque ainda não rasgamos o coração, apenas cobrimos ou encobrimos o coração com alguma linguagem piedosa na nossa vida, ou seja, algum disfarce, alguma prática piedosa exterior. Às vezes nós fazemos isso, ocultamos algo sob a aparência de devoção, e aí mora o perigo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele foi mais direto ainda e mais urgente quando diz: reconciliai-vos com Deus. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Ou seja, claro e objetivo, não é amanhã, não é amanhã, não é quando a sua vida melhorar, não é quando der tempo, não é.
A conversão adiada é uma conversão recusada. Quando você vai adiando, vai recusando a conversão a qual somos chamados por Deus. E de fato, quantos vivem a vida dizendo assim: ah, Deus entende, todo mundo faz, todo mundo faz. Outros dizem assim: mas não é tão grave assim. E assim muitos recebem a graça de Deus em vão, como adverte o apóstolo. O que é receber a graça de Deus em vão? Por exemplo, receber os sacramentos, mas não muda nada. Escutar a palavra de Deus, mas não pôr em prática, é você receber a graça em vão, porque não tem mudança. Muitos sabem que estão em pecado grave, mas não buscam a reconciliação. Recebem a graça de Deus em vão, vão adiante a conversão. E no Evangelho, Jesus também desmonta a religião de fachada, quando ele diz: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. E aí ele fala da esmola, da oração e do jejum, e mostra que tudo isso pode virar um teatro espiritual, se não tivermos cuidado. A esmola que vira propaganda, tem muita gente que gosta de dar esmola para aparecer na coluna social, né? Para que alguém anuncie logo no rádio e na TV. Essa esmola que vira propaganda é teatro. A oração também, que busca uma certa plateia, ou o jejum para ser notado pelas pessoas. E Jesus foi mais duro, ele diz: eles já receberam a recompensa. Ou seja, acabou ali. Não sobe aos céus o que nasce da vaidade, do orgulho. Não agrada a Deus uma fé que vive do exterior, da aparência. Por isso que Jesus insiste, dizendo: teu Pai vê o que está oculto. Quer dizer, Deus vê o que ninguém vê, inclusive vê a incoerência que está escondida, vê a hipocrisia silenciosa e a luta que não fazemos contra o pecado também. Tudo isso ele vê. São João da Cruz, ele lembrava que Deus fala no silêncio interior. Quem vive de fachada não escuta Deus. E neste caminho quaresmal, meus irmãos, a igreja no Brasil também nos provoca com a campanha da Fraternidade 2026, que traz o tema da fraternidade e moradia e o lema: ele veio morar entre nós. Ou seja, em poucas palavras, o Filho de Deus não apenas passou por este mundo, mas ele armou a sua tenda entre nós. Isso já nos obriga a se perguntar: que tipo de fé é a nossa? Se muitas vezes aceitamos com naturalidade pessoas que não têm uma casa, não têm um teto para morar, aceitamos com a maior tranquilidade, isso não incomoda às vezes. Que tipo de fé é a nossa? Basta se questionar neste sentido. Famílias que não têm uma certa dignidade também, pessoas sem um lugar para viver. Não há conversão verdadeira onde há indiferença concreta. Quer dizer, não há aquele coração rasgado pedido pelo profeta Joel. Então não há coração rasgado para Deus quando ele permanece fechado ao sofrimento do outro. Rasgar o coração hoje significa parar de se enganar. Não adianta jejuar e continuar explorando. Repito, não adianta rezar e continuar vivendo em pecado assumido,
Não adianta receber cinzas na testa se o coração continuar duro, fechado, indiferente. Deus não quer só cinzas na cabeça, Ele quer conversão do coração, da vida. Ou mudamos agora, ou continuaremos religiosos por fora e vazios por dentro. Por quê? Porque é agora o tempo favorável, porque é agora o dia da salvação, e porque só chegará a Páscoa quem teve coragem hoje, de rasgar o coração e não apenas as vestes.